Esse é o retorno acumulado do Fundo Verde, de Luiz Stuhlberger, desde 1997. Pensa comigo. Se você tivesse colocado R$ 10.000 nesse fundo há 27 anos, hoje você teria mais de 2,8 milhões de reais. Sem vender na baixa, sem fazer day trade, sem acordar de madrugada olhando o gráfico de vela. E sabe o que é mais perturbador ainda? Esse retorno não veio de aposta em mico. Não veio de alavancagem absurda. Não veio de sorte. Veio de uma filosofia. Uma forma de enxergar o Brasil. A inflação, os juros, o câmbio, o risco fiscal. De um jeito que 99% dos investidores brasileiros simplesmente nunca aprendeu a fazer. E hoje eu vou te mostrar exatamente como esse homem pensa. Porque tem uma posição que ele está carregando agora, em NTNB, que revela mais sobre o futuro da inflação brasileira do que qualquer relatório do Banco Central. Fica até o final, porque o que eu vou te mostrar vai mudar a forma como você enxerga a sua carteira. Existe uma crença que quase todo investidor brasileiro tem. Uma crença que parece fazer sentido. Que todo mundo repete. Que você provavelmente já ouviu de algum assessor de investimentos. E que Luiz Stuhlberger considera. Não tenho prova de que ele usou essas palavras exatas. Mas os dados confirmam. O erro mais caro que um investidor de varejo pode cometer no Brasil. Não é comprar a ação errada. Não é errar o timing de entrada. É achar que dá para prever o curto prazo. E operar como se desse. Mas antes de chegar lá, você precisa entender quem é esse cara. Porque a história dele não aconteceu em Nova York. Não aconteceu na Nasdaq. Aconteceu aqui, na B3. Com o real. Atravessando o plano real. A crise de 2002. O Lula 1. O Lula 2. A Dilma. O impeachment. A pandemia. E o caos fiscal de 2023. Tudo isso dentro de um único fundo. Luiz Stuhlberger é engenheiro de formação. Não é economista. Não tem PhD em finanças. Começou como analista. Foi construindo a visão macro na prática. E em 1997 fundou o Fundo Verde, que até hoje é referência absoluta no mercado brasileiro de gestão ativa. Um número. O Verde é consistentemente ranqueado entre os fundos multimercado com melhor relação retorno-risco do Brasil nas últimas 3 décadas. Não em um ano bom. Em 3 décadas. Incluindo anos em que o Brasil literalmente quase quebrou. O momento definidor? 2002. Crise de confiança pré-eleição do Lula. O dólar beirou os R$ 4, quando poucos imaginavam que isso era possível. O mercado estava em pânico total. A maioria dos gestores correu para o caixa, para o dólar, para qualquer coisa que não fosse Brasil. Stuhlberger não apostou no colapso, mas também não ficou parado. Ele mapeou o risco fiscal com precisão cirúrgica. Montou proteções via câmbio e juros. E quando o mercado se normalizou em 2003, o verde estava posicionado para capturar a virada. Não foi intuição, foi método. E é exatamente esse método que faz a posição atual em NTNB fazer tanto sentido. E ser tão importante para você entender. O princípio número 1 de Stuhlberger. E da gestão macro discricionária em geral.
é o seguinte: você não precisa acertar o que vai acontecer. Você precisa entender o que o mercado já precificou e identificar onde o mercado está errado. Lê de novo porque isso é importante. A maioria dos investidores brasileiros pergunta: a Selic vai subir ou cair? E tenta adivinhar. Stuberger pergunta diferente: o mercado já precificou quanto de alta? E essa expectativa está certa? São perguntas completamente diferentes. E a segunda é onde está o dinheiro. Na prática, quando a Selic sobe e as ações despencam, o investidor comum entra em pânico e vende. Luiz Stuberger analisa a curva de juros futura. Vê se o mercado está exagerando na precificação do risco. E compra o ativo que vai se beneficiar da normalização. Que muitas vezes é exatamente o que todo mundo está vendendo. E é aqui que a NTNB entra. A NTNB é um título do Tesouro Direto que paga IPCA mais uma taxa prefixada. Hoje, com os títulos longos pagando IPCA mais 7%. IPCA mais 7,5%. Isso é um retorno real brutalmente alto. Historicamente falando, nos últimos 20 anos no Brasil, capturar IPCA mais 6% ou mais por longos períodos foi exceção, não regra. Stuberger estar comprado em NTNB longa não é uma aposta ingênua de a inflação vai subir. É uma leitura macro mais sofisticada. O mercado está precificando um nível de risco fiscal e inflacionário que, na visão dele, é exagerado, ou pelo menos, que remunera bem demais para ser ignorado. Em outras palavras, o prêmio de risco está gordo. E quando o prêmio de risco está gordo, quem compra na ponta certa ganha na largada. Lembra do Rei Dalio falando que o dinheiro está no gap entre o consenso e a realidade. Stuberger aplica isso no Brasil todo dia. Só que o contexto aqui é dívida, PIB acelerando, teto de gastos em debate permanente e Banco Central com credibilidade constantemente testada. O jogo é mais difícil. E o prêmio, proporcionalmente, é maior. Agora vou te contar o erro. O erro que destrói patrimônio no Brasil silenciosamente. Todo mês. Enquanto o investidor acha que está sendo ativo. Day trade. Um dado da CVM que você precisa guardar. Mais de 70% dos investidores que fazem day trade na B3 perdem dinheiro em qualquer janela de 12 meses. E entre os que persistem por mais de 24 meses, essa taxa sobe para próximo de 95%. 95%. Isso não é opinião. Isso é dado de supervisão da CVM publicado em estudo com base em milhões de operações reais de CPFs brasileiros. E por que isso acontece? Porque day trade exige que você acerte não uma vez, mas a sequência inteira. Entrada, saída, tamanho da posição, gestão de risco. E ainda assim superar o custo de corretagem, spread, imposto de renda. O mercado é competitivo. Do outro lado da sua ordem tem um algoritmo de hedge fund que opera em microsegundos. O contraste com Stuberger é brutal. Ele opera com horizonte de médio e longo prazo, com teses macroeconômicas que levam meses, às vezes anos, para se materializar. A posição em NTNB longa não é uma aposta de semana.
É uma tese sobre a trajetória fiscal e inflacionária do Brasil nos próximos 3 a 5 anos. Enquanto você tenta adivinhar se o Ibovespa vai abrir em alta amanhã, Stuberger está montando posição baseado no que o Brasil vai parecer em 2027. Qual dos dois você acha que tem mais chance de estar certo? Você não precisa ser gestor de fundo multimercado para aplicar essa filosofia. Mas precisa mudar a forma de fazer as perguntas. 3 princípios que você pode usar hoje. Luiz Stuberger está comprado em NTNB longa porque acredita que o mercado exagerou no prêmio de risco fiscal do Brasil. E os números dos últimos 27 anos do Fundo Verde mostram que quando ele faz esse tipo de apostas estruturais contra o consenso, ele costuma estar certo. Se você não tem nenhuma exposição a juro real longo na sua carteira hoje, você está deixando um dos melhores prêmios de risco da última década passar na sua frente. Concorda ou discorda? Me conta nos comentários. Porque essa discussão é exatamente o tipo de coisa que vai separar quem constrói patrimônio de quem fica girando carteira sem sair do lugar.